Tribunal Supremo, que afasta Joel Leonardo da presidência das plenárias daquele órgão de soberania, foi discutida pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas, ao contrário do habitual, o Conselho Superior da Magistratura Judicial reuniu-se no Tribunal Supremo. À volta da figura do presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, levantam-se suspeitas e acusações públicas de alegado envolvimento em atos de corrupção, nepotismo e má gestão, factos que já se arrastam há algum tempo e que estão sob investigação da Procuradoria-Geral da República. No entanto, o plenário deste órgão de soberania aprovou, no passado dia 7 de março, uma deliberação que remeteu ao Conselho Superior da Magistratura Judicial a afastar Joel Leonardo de presidir as sessões do Tribunal Supremo, enquanto decorrerem as investigações contra a sua gestão, conduzidas pela PGR. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, apenas esta quinta-feira, reuniu-se para avaliar essa deliberação do plenário do Tribunal Supremo. Para aferir a sua legalidade e regularidade do conteúdo do mesmo, porque, como sabe, os órgãos e as instituições estão sujeitos ao exercício de poderes de acordo às competências que lhes são conferidas. Sem alguma explicação, as conclusões do Conselho Superior da Magistratura Judicial sobre essa matéria que afeta Joel Leonardo foram mantidas em segredo. No final da plenária, o porta-voz deste órgão não aceitou falar aos nossos microfones. David Mendes, o poder de Joel Leonardo mantém-se? Mantém-se. Primeiro, temos que ter também coragem de dizer que o plenário andou mal. O plenário não tem competência para suspender o presidente do Tribunal Supremo. Não tem competência. O único órgão com competência para tal, enquanto juiz, é o Conselho Superior da Magistratura. Então não podemos estar a confundir as coisas. Aquele preside. Aquele preside. O facto de ele presidir não significa que decide. As decisões do plenário são tomadas em maioria. Aquela que for a decisão da maioria é que deverá ser comunicada ao Presidente da República. Não pode um órgão como o plenário do Supremo decidir matérias que não lhe não fazem parte das suas competências funcionais. Porque o plenário não tem poderes disciplinar. Pelo contrário, o plenário é um órgão de recurso das decisões do Conselho Superior da Magistratura. Em outras palavras, se o Conselho Superior da Magistratura decidir suspender o seu juiz-presidente, esse pode recorrer ao plenário em recurso, entre aspas, tipo administrativo, para anular uma decisão. Então, como é possível um órgão que decide suspender é o mesmo órgão que vai depois deliberar o recurso? Não pode, não tem razões lógicas de apreciação. Mas, do ponto de vista jurídico formal, o plenário do Tribunal Supremo não tem competência para suspender um juiz. Andou mal. E temos que ter coragem de dizer que andou mal. Bom, o Conselho Superior da Magistratura Judicial reuniu-se no Tribunal Supremo, Balixonga, porque, portanto, o Conselho Superior foi alvo de buscas, não é? Como todos nós sabemos, e então Joel Leonardo levou os seus pares para o Tribunal Supremo, que ele também preside. Sim, Amílcar, eventualmente mesmo só por causa dessa situação, ou seja, não há aqui uma vinculação funcional do facto do Conselho Superior da Magistratura ter reunido no Tribunal Supremo, eventualmente questões mesmo só de espaço, de condições de espaço. Dito isto, Amílcar... Até vezes sabe que foi por más condições. Eventualmente, e essa é a justificação, porque outra não seria, pelo menos funcional ou de hierarquia não seria, até porque o Conselho Superior da Magistratura é mesmo o último órgão de gestão do funcionamento dos tribunais. Mas fazer buscas a um órgão de soberania como é o Poder Judicial também não fica bem. Não, mas é possível, legalmente é possível, desde que a lei seja cumprida. Por quê? Porque, Amílcar, isso é que é preciso dizer. Ou seja, pode até não parecer bom, mas a questão da legalidade, por isso é que todos nós somos iguais perante a lei. Porque naqueles casos em que os fatos... Mas quem tem competências para autorizar essas buscas? O entendimento que eu tenho da lei é que este despacho de busca tem de ser
tem de ser feito e assinado pelo Procurador-Geral da República. Tem de ser, não pode ser um outro órgão qualquer. Quando for feito por um outro órgão diferente deste, é ilegal. Sendo ilegal, tem de ser reclamado e a ilegalidade tem que ser reposta. Dito isso, Amílcar, a questão da suspensão, nós precisamos ter cuidado. Aliás, já compreendo também porque que em determinados ciclos se fala de crise. Por quê? Porque a pretensão de alguns ciclos é fazer com que a lei não se cumpra. Se encontra expedientes outros para resolver um problema que a lei já previu. O presidente do Tribunal Supremo e qualquer outro juiz só pode ser suspenso em processo disciplinar. Está na lei. Lei 14/11, penso, do Conselho Superior da Magistratura. Está lá escrito. Se está escrito, Amílcar, é só ler e cumprir, até porque a maior parte do texto dessas leis é só mesmo ler e aplicar, não precisa um grande esforço hermenêutico. Isso é simples. Ora, o plenário está muito distante disso. Quando o plenário começa a tomar decisões, começa a tocar em matérias que não são da sua competência, aqui sim quer-se provocar uma crise. E isso é preciso evitar. E como disse o meu colega aí bem, nós temos que ter coragem de dizer isso. Agora, estamos a dizer que não há suspeitas que pesem sobre o Presidente do Tribunal Supremo, não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que as suspeitas existem, têm que ser investigadas, os factos têm de ser enquadrados. E mais, a autoridade competente tem de facto, em momento próprio e por mecanismos legais, indiciá-lo então judicialmente. Tem que haver um processo. E isso quem faz é a Procuradoria-Geral da República, não é o plenário do Tribunal Supremo, ponto. Então nós temos de parar. E os juízes têm de se dar o respeito, Amílcar. Essa é uma questão que os juízes... É isso que o Guardião da República está à espera, o Presidente da República. Naturalmente. Aliás, há uma coisa... Amílcar, deixa só dizer uma coisa interessante. É que depois falam sobre o Presidente da República a imiscuir-se nos assuntos do Judiciário. Mas, afinal, temos os próprios do Judiciário, juízes, alta classe, última classe, com dificuldades de interpretar simples diplomas legais que regem a sua atividade. Não pode ser, Amílcar. E isso é que é vergonhoso. Deixar os angolanos... Quem não treina não pode jogar. Não entendo? Quem não treina não pode jogar. Por isso é que eu estou a dizer, Amílcar, isso é grave. E isso é que é grave mesmo, é preciso dizer. Os juízes têm que se dar o respeito, cumprir a lei, ter calma suficiente, não se precipitar. Provavelmente alguns tenham interesse. E isso é legítimo, mas haja calma. Não, ter interesse não é legítimo. O país tem de continuar. Não, o país tem de continuar. Ter interesse de substituí-lo, estar no lugar, eu penso que é. Agora, tem de ser feito nos marcos da lei. E, sobretudo, Amílcar, nós não podemos ter o órgão máximo da justiça, que são os juízes, entrarem para esses imbróglios que são descodificados por meninos da classe média. Não pode ser. Não, eu até fiz um teste nas redes sociais, onde eu digo que os juízes têm que ter vergonha na cara. Eu assino. Os meus testes assino, e eu até trato um juiz de malange de corrupto na minha página. Né? Como é que um juiz, uma casa em arresto, né, vai arrendar a um estrangeiro? O próprio juiz manda arrendar uma casa sob arresto. Isso é falta de vergonha. Quer dizer, a justiça está tão mal, tão mal, tão mal. Citou o nome do juiz? Eu estou a evitar citar, para ele ter vergonha na cara, porque ele não vai dormir em paz. Nós temos que ter coragem de estar a apontar esses indivíduos que querem destruir o país. Estão a pensar que chegou o momento deles. Não pode. Os juízes não podem continuar a pensar, não é, que a soberania deles, não é, está acima do Estado. E é aí que o Presidente tem razão. Enquanto o mais alto mandatário da nação, tem a obrigação de proteger o Estado. Porque a independência do juiz, e o Presidente foi muito claro, está na sua decisão, mas a sua decisão é passível de ser impugnada. O facto dele ser um juiz não é sua majestade, é magistrado. E os juízes têm que ter vergonha na cara quando cometem esse tipo de atos.
E o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem que ser mais ativo, como é o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público é muito célere a decidir. Até por informações das redes sociais, eles mandam investigar. Por isso é que os procuradores estão na linha. Mas os juízes, à luz dessa sua independência, se tornam arrogantes, não é? Ao ponto de quererem estar acima da lei. Os próprios juízes querem estar acima da lei. Temos que pôr termo a isso. Colocou uma questão se era lícito ou não se fazer uma busca no Conselho Superior da Magistratura ou no Tribunal Supremo. É lícito. Se é um cenário de crime, se há factos que dizem que naquele local se cometeu crime, é lícito que a Procuradoria, como órgão competente para o efeito, desencadeie a tal busca. Agora, há alguns procedimentos. No gabinete, imaginemos que a busca é no gabinete do juiz-presidente. Tem que ser presidido pelo Procurador-Geral da República, que é uma pessoa do nível mais alto da magistratura do Ministério Público. Deve ser ele quem deve presidir esse ato. Mas vamos colocar a questão mais... não teve autorização. Não, o procurador informa o Presidente da República, porque é aquilo que se diz, imaginemos os factos, as provas que querem obter têm que ser apanhadas no momento. Se comunicar previamente à pessoa, é óbvio que a pessoa vai dar destino diverso, mas tem que comunicar ao Presidente da República para que esse ato decorra e, a par de ser o próprio Procurador-Geral da República a dirigir essa busca, o próprio tribunal é comunicado, por exemplo, para o vice-presidente do Tribunal Supremo acompanhar essa busca. É esse o procedimento. Não pode um procurador de nível mais baixo fazer. Se a diligência é para uma outra área do Tribunal Supremo, é comunicado o presidente do Tribunal Supremo para dentro da cooperação e o procurador junto do Tribunal Supremo, porque o Tribunal Supremo tem lá procuradores permanentes, os representantes do Ministério Público. Esses devem ser eles, em princípio, a dirigir a diligência sob fiscalização de um juiz. Então, o facto de o presidente do Tribunal Supremo estar em suspeição, a suspeição não significa que o indivíduo tenha cometido o crime. Mas fragilizam. Fragilizam quando uma pessoa do nível de um presidente de um Tribunal Supremo não só fragiliza a pessoa, fragiliza a instituição. Exato. É preciso que se leve isso a sério. Se fragiliza a instituição. Então, Como fica sem efeito a carta que terá sido dirigida ao Presidente da República pelo juiz e que vazou na... Não, e o Presidente nem pode se meter nisso. Se o Presidente ouvisse e decidisse sobre ele, estaria a imiscuir num assunto que não é de sua responsabilidade. Agora, se o juiz diz, se ele vier, eu não assisto. Desculpa, primeiro, falta de ética. O juiz que abandonar a sessão porque apareceu o Presidente Joel incorre num processo disciplinar, porque também tem regra. Não é porque eu não quero, não participo. Não é assim. Então, e os juízes têm que ser o exemplo. A sociedade, quando vê um juiz, vê no juiz uma pessoa nobre, uma pessoa de valores. Mas quando a sociedade começa a ver no juiz uma pessoa corrupta, meu senhor, aí o sistema fora. Amílcar, deixa eu fazer só duas adições. Primeiro, é preciso, e já disse isso num programa anterior, é preciso não minimizar o que está a passar, mas também é preciso colocar as questões lá onde cabem mesmo, e temos que ter racionalidade e capacidade para perceber que o problema se resolve nos marcos da lei. Ou seja, temos um problema sim
temos suspeições sobre o presidente do Tribunal Supremo, que é também, penso que, presidente do Conselho Superior da Magistratura. Exato. Sendo isto, nós, um 4 em 1, como diz. nós temos uma suspeição, temos problemas sobre o sistema da justiça. Mas, Amílcar, como eu disse, isso também era previsível. Nós não temos nenhum setor neste país que não tenha sido atingido pela pandemia da corrupção. E, portanto, haja calma. Agora, não pode ser permitido que, perante uma situação como esta, viole-se a lei. Porque, Amílcar, quando se começa a violar a lei, nós entramos para a terra de ninguém e começamos a trabalhar com a regra do mais forte, do mais esperto e do mais expedito. Não. A lei vamos cumprir. E a questão é, e repito, Mas por também isso temos a grave acusação a presidente, a ex-presidente do Tribunal de Contas. Amílcar, essa questão está a ser resolvida, não está? Está a ser resolvida, ou seja, é grave para o político. Vai ser resolvida no Tribunal. Agora. Amílcar, é grave para o político, é grave para o funcionário, é grave para o deputado, é grave para o juiz, é grave para todos nós. A violação, o incumprimento, as infrações são graves para todos nós. Agora, elas devem ser tratadas mesmo. Por isso é que a lei existe, Amílcar. A lei existe exatamente para fazer com que as pessoas não usem da sua própria força e vontade para impor aos outros. E por isso os juízes têm a obrigação de cumprir também a lei. Amílcar, deixa eu passar. É só aqui uma questão. O sistema judiciário frágil afasta os investidores. A preocupação do presidente da República também é esta. É uma preocupação de que nenhum investidor aceita investir num país onde o próprio sistema judiciário é corrupto. Então, temos que disciplinar o sistema judiciário, ainda que isso custe mandar muitos juízes para casa. Sim. Ainda que isso custe isso. É preciso se reforçar o Conselho Superior da Magistratura, dar-lhe poder suficiente, ainda que isso custe mandar juízes para casa. Eu aqui da vez passada disse que os juízes ficam com parte das percentagens das custas do processo. E alguns juízes me confirmaram que é verdade. Que há um valor que fica retido no tribunal. Só que esse dinheiro não é sujeito a qualquer fiscalização. São usados de forma devida ou indevida pelos presidentes. Também temos que ter coragem de começar a fiscalizar este dinheiro, porque é dinheiro público. Sendo dinheiro público, os juízes lutaram para eles gerirem, retirarem o dinheiro do Ministério da Justiça para que fossem os tribunais a gerirem. Então, tem que também estar sujeito à inspeção financeira. Tem que haver inspeção financeira aos tribunais.